paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Bora para a palavra, vamos ler 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, e depois João, capítulo 8, versículo 4, vamos lá? Consagra o seu dia na presença do Senhor, entrega nas mãos dele e bora para a palavra em nome de Jesus. Irmãos, vamos continuar falando aqui sobre projeto, propósito de Deus e propósito de homens, propósito de pessoas que nós precisamos entender. Os propósitos de Deus vão se cumprir no tempo de Deus, na hora certa. Deus tem um tempo apropriado para todo propósito debaixo da terra, não é verdade? Debaixo do céu, em nome de Jesus. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio rejeitei, para que não reinasse mais sobre Israel? Enche um chifre do melhor azeite e vai, e eis que eu te envio à casa de Jessé, o belemita, de Jessé de Belém, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Irmão, presta bem atenção. O que está acontecendo aqui? Deus mandou ungir um rei. Ungiu Saul. Mas o Saul não servia mais como rei. Qual que era o propósito de Deus? Colocar um novo rei no lugar de Saul, porque a conduta de Saul não servia mais. O que acontece? Irmãos, presta bem atenção. O Samuel estava lá. Aí Deus fala com ele: até quando você vai ficar pranteando por Saul? Até quando? Irmão, projeto, propósito humano não vai ficar, não vai durar, por mais que seja uma coisa boa, por mais que seja uma atitude boa. Projeto de homem não fica. Então, presta bem atenção em nome de Jesus, diante de cada situação, o que nós precisamos entender? Diante de cada condição, o que nós precisamos entender? Acompanha o que Deus está falando. Segue o propósito que ele tem para você. Deus não quer mais o Saul. Samuel, vai lá e unge quem eu te disser. Aí ele fala assim, ó, convidará, no versículo 2, Samuel fala para Deus, ó, Saul vai me matar se ele fizer isso e tal, se eu fizer isso. Aí Deus dá a estratégia. Por quê? Porque Deus vai fazer com que o propósito dele se cumpra. Deus vai fazer com que o propósito dele se cumpra diante de cada situação. Mas precisa disso aqui. Deus vai criar caminho e as coisas vão acontecer. Então confia na graça, na misericórdia de Deus. Deus deu estratégia para ele. Aí ele fala assim, ó, convidará Jessé para o sacrifício e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu apontar. Irmão, propósito de Deus, ele vai dar as coordenadas. Quando o propósito é de Deus, ele vai se cumprir com a minha ou a sua capacidade, sim ou não. Não depende, porque é um propósito de Deus. Tem coisa que precisa se cumprir na minha e na sua vida. Aí, no meio do caminho, vamos supor, tinha lá uma pessoa que fazia parte do propósito. No meio do caminho, aquela pessoa fez que nem o Saul, pirou lá, mas Deus vai cumprir o propósito dele, ele vai usar outro. Se ele não tivesse ninguém para usar, ele faria de um outro caminho, mas o propósito vai se cumprir no tempo certo e na hora certa, em nome de Jesus. Aí Deus deu a direção. No versículo 6 diz assim: logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem a ser ungido. Irmão, propósito de Deus, propósito humano. Toma cuidado com propósito, projeto humano. Ele viu Eliabe, ele falou: é esse aí, vamos ungir esse aí. Logo ele pensou consigo. Não está dizendo aqui que ele pensou consigo? O que aconteceu? Ele pensou consigo. Mas Deus deu a direção para ele. Falou, não, ó, versículo 7.
Entretanto, Yahvé, Deus, né, assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porque o homem julga e toma elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção no seu propósito, no meu propósito, nós precisamos entrar no propósito de Deus. Por quê? Porque se mudar alguma coisa, se mudar algum sentido, nós vamos olhar para aquela situação e falar assim, não, é isso aí, pronto, diante disso tudo que nós estamos vendo, é isso. Toma cuidado em nome de Jesus e presta atenção no que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, Ele vai nos dar a coordenada. Nós precisamos enxergar como Deus enxerga. Nós estamos vendo só aqui. O propósito vai se cumprir, sem eu ou sem você, sem aquele ou aquela. Mas nós precisamos entender, as coisas vão acontecer no tempo que Deus projetou e o propósito dele vai se cumprir em nome de Jesus. Presta bem atenção. Agora vamos para João capítulo 8, versículo 4. E disseram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu o que dizes a esse respeito? Por mais que essa atitude dos fariseus, tentando jogar uma cilada nas mãos de Jesus ali, irmãos, por mais que a atitude fosse isso, eles foram consultar a Deus. Eles foram consultar a Jesus, que é Deus. Presta bem atenção, o propósito de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Não era para aquela situação acontecer com aquela mulher. Poderia acontecer? Claro que poderia. Quem deu a lei para Moisés? Não foi Deus? Mas aqui nós estamos vivendo a manifestação da graça de Deus, o projeto e o propósito da graça de Deus na nossa vida. O que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Entender que as coisas vão cooperar para o nosso bem. O propósito de Deus vai se cumprir. Presta bem atenção. Tem situação que é projeto humano. A gente não viu aquele negócio lá do Daniel, que o rei lá queria matar todo mundo porque não adivinhava o sonho? Mas a situação chegou na mão de Daniel e Daniel colocou a situação na mão de Deus. Essa situação era humana, porque eles queriam matar a mulher e queriam arrumar um jeito ali de fazer alguma coisa, e só que entrou na presença de Deus. Quem é Deus? Jesus. Quem é o nosso Salvador? Jesus. Quem enviou Jesus? Deus, o nosso Pai eterno. Então o que nós precisamos entender? A situação chegou na mão de Jesus, não é projeto de Deus, nós vamos orar e encontrar o favor de Deus, é que nem o Ezequias. O Ezequias ia morrer sim, por conta da saúde dele, do que ele estava enfrentando, a doença que ele estava enfrentando, não sei se não tinha cura, mas Deus o abençoou e o propósito dele se cumpriu. Aqui na vida dessa mulher, a mesma coisa. Ó. Assim sendo, Moisés na lei mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu o que diz a esse respeito? Versículo 7. Por que insistiram na pergunta? Ele levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Irmão, presta bem atenção. O propósito de Deus vai se cumprir. Jesus tem caminho para nos dar. E o propósito de Deus vai se cumprir. As coisas vão acontecer na nossa vida debaixo da graça e do cuidado de Deus em nome de Jesus. Debaixo da manifestação do Senhor em nome de Jesus. Então confia na graça e na misericórdia de Deus. Confia na presença do Senhor diante de cada situação. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando, um por um, começando pelos mais velhos, até o último. Jesus foi deixado só
E a mulher ficou em pé onde estava. Meu irmão, Deus tem caminho para cumprir o propósito dele. Qual que é o propósito dele? Salvar, buscar o que se havia perdido. Não foi assim que aconteceu lá com Zaqueu? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vamos viver a salvação de Deus. O projeto de Deus vai se cumprir. Parecia que não tinha saída, né? Mas o propósito do Senhor se cumpre. O propósito do Senhor se cumpre no tempo certo e na hora certa. Bora orar em nome de Jesus? Senhor Deus, querido e amado, nós te louvamos, te exaltamos pela tua graça e a tua misericórdia. Senhor, eu clamo a ti nesse momento, vem com o teu reino, a tua justiça e a tua misericórdia. Peço a ti, Pai, quebra o mal, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos, em nome de Jesus, ouvir a direção do Senhor, cumprir o propósito do Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Muitas vezes nós estamos em propósito que não são do Senhor, não faz parte da tua vontade, da tua direção. Nos dá graças, Jesus, para cumprir cada situação em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno. Deus, quanta situação nós entramos, meu Deus, e não é projeto do Senhor. Nos livra e nos guarda daqueles propósitos que não faz parte da tua vontade, Senhor, que nós possamos encontrar o seu favor. Assim, Deus, como o Samuel, Deus estava lá pranteando de coisa que o Senhor não tinha mais à mão. Deus nos guarda, Pai, de entrar em propósito que não faz mais, não é da sua vontade, não é do seu propósito. Em nome de Jesus, opera com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está comigo, dá a direção, livra do mal, da obra do inferno, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.